Bom dia, minhas crianças lindas. Nossa aula de hoje será no nosso livro de ciências e nós vamos estar falando sobre os cuidados com o meio ambiente. Lá na página 42 e 43 tem aí uma imagem bem linda de uma praia, né? E das pessoas nesta praia. E diz assim: se você precisa descrever essa imagem para alguém que não pode enxergar, o que você faria? Como você diria que era essa imagem? Você poderia estar dizendo que tem areia, que tem água, que tem pessoas, que tem muita vegetação e que esse ambiente aí está sendo muito bem cuidado. Ele não tem lixo nos arredores. Ele só tem água, areia e pessoas. E na questão de número 2 diz: você sabe quais elementos da foto têm vida? Então tem vida aí as plantas, né? Tem vida as pessoas e tem vida os animais que estão dentro dessa água. Então, para a gente falar mais e melhor sobre meio ambiente, nós vamos ouvir agora uma música com bastante atenção, bem linda, que fala coisas maravilhosas dos cuidados do meio ambiente. Uma atitude pode transformar. Tentar é uma virtude, pode acreditar. Cuidado que parece já não ter valor. Cuidado também é uma forma de amor. De amor. Cada um faz diferença. É claro que compensa você ajudar. Se todo mundo faz um pouquinho, devagarzinho tudo vai se ajeitar. Não precisa muito pra perceber que o futuro depende de você. Vamos cuidar do mundo para mudar o mundo. Nós temos que cuidar do mundo pra ele melhorar. Vamos cuidar do mundo para mudar o mundo. Nós temos que cuidar do mundo pra ele melhorar. Não precisa muito pra perceber que o futuro depende de você. Vamos cuidar do mundo para mudar o mundo. Nós temos que cuidar do mundo pra ele melhorar. Vamos cuidar do mundo para mudar o mundo. Nós temos que cuidar do mundo pra ele melhorar. Vamos cuidar do mundo para mudar o mundo. Nós temos que cuidar do mundo pra ele melhorar. Vamos cuidar do mundo para mudar o mundo. Nós temos que cuidar do mundo pra ele melhorar. Aí na página 44 e 45 tem investigar o assunto. Você já observou de forma atenta o que existe ao seu redor? Já observou quanta plantação tem ao seu redor? Quantos animais, quantas pessoas, que tudo isso representa os seres vivos do meio ambiente? Já parou para observar se tem lixo ao seu redor, se você está poluindo o meio ambiente ou se você está ajudando, cuidando desse meio ambiente? Então aí leia a observação com alguém que esteja ajudando você a responder essas questões. Responda o que for preciso
E aí vamos assistir a uma historinha bem linda que fala também dos cuidados do meio ambiente, prestando bastante atenção nessa historinha e em seguida a gente volta. Historinhas da Piti, hein? Bibi e a natureza. E a historinha começa assim. No domingo, meu pai preparou lanches, frutas e uma garrafa de água. Minha mãe pegou uma toalha e uma cesta para levar tudo. E fomos ao parque. O Arthur também foi. É um parque grande, no meio da cidade. Quando chegamos, tinha um monte de gente chegando também. Os passarinhos nos receberam como uma orquestra feliz. O céu estava lindo, até o sol tinha ido ao parque nesse dia. Ir ao parque é como sair da cidade. Lá tem árvores, plantas e flores. Parece que a cidade desaparece e você está no campo. Mas não tem vaca, só bicicletas por todos os lados. E gente correndo, mas de alegria, sem pressa, como de brincadeira. Além dos passarinhos, tem pássaros grandes que ficam numa perna só, sem cair. Quando já tínhamos andado bastante, meu pai disse: "Podemos ficar por aqui." Todos nós concordamos, pois o lugar era lindo demais. Era embaixo de uma árvore, ao lado do lago. Enquanto meus pais arrumavam a toalha no chão, o Arthur e eu fomos explorar o local. Demos a volta na árvore, pegamos galinhos e flores e voltamos para a toalha. Minha mãe chamou todo mundo para sentar ao seu lado e ficamos olhando o lago. Meu pai falou: "Se a gente fosse formiguinha, esse lago seria um oceano." "O que é um oceano?" perguntou o Arthur. "Oceano é o imenso mar. O mar que cobre quase toda a terra", disse mamãe. "No oceano existem milhões de peixes e outros animais, grandes e pequenos. Alguns gigantes como a baleia e outros tão piquititicos que nem podem ser vistos", explicou papai. "E todos vivem juntos?" perguntei. Papai disse: "O oceano é muito grande, tem espaço para todos." Assim como no mar, na terra os animais também sabem conviver, cada um respeitando o lugar do outro. "Mas eu vi na televisão que os lobos comem os coelhos", disse o Arthur. "É verdade, mas a natureza sabe disso. É por isso que existem mais coelhos que lobos. Assim sempre existirão coelhos. Também tem plantinhas que os coelhos comem para se alimentar. E tem a água que alimenta as plantas", disse mamãe. "As plantas fabricam o ar que respiramos e por isso é tão importante que elas existam. Todos os animais precisam do ar que as plantinhas produzem", explicou o papai. "Nós devemos cuidar dos animais e das plantas", disse mamãe. "E também da água." "E por que da água?" perguntei. "Porque é ela que faz a vida crescer e faz com que a Terra seja o planeta mais lindo do universo. O planeta Terra é a nossa casa, a casa de todos os animais, plantas e pessoas. E a casa da gente, a gente tem que cuidar, manter limpa e arrumada", disse papai. Então o Arthur e eu decidimos que seríamos os cuidadores da terra para sempre. Mas como estava fazendo ventinho, mamãe disse: "Já é tarde, vamos para casa."
Para casa? Perguntamos os dois ao mesmo tempo. Mas mamãe, nós já estamos na nossa casa. E foi assim que essa história chegou ao fim. Palma pra historinha, que ela é uma gracinha. Hora do beijinho! O beijinho especial de hoje vai para o Davi Lorenzo, de 8 anos, que mora em São Paulo. Beijinho! Essa foi a minha leitura do livro Bibi e a Natureza, escrito por Alejandro Roças, da editora Scipione. Até a próxima historinha! Tchau, tchau! E agora, aí na página 46 e 47, diz assim: o que há no ambiente? E aí vamos fazer a leitura desse texto, acompanhando com o seu dedinho. Tia vai lendo palavra por palavra para que você vá acompanhando as palavras com o seu dedinho, tá certo? Para que você fique bem sabido, aprenda a desenvolver a sua leitura, a sua escrita e a sua interpretação de texto. Então, diz assim: no ambiente existem seres vivos e elementos não vivos, como componentes naturais e componentes construídos. Todos os elementos do ambiente se relacionam uns com os outros. Os seres humanos, os peixes, os cogumelos e as árvores são alguns exemplos de seres vivos. A água, o solo, o ar, a luz são componentes naturais. As teias de aranha, os ninhos das árvores e as moradias das pessoas são exemplos de componentes construídos. Retome o desenho do ambiente que você fez para a sessão de investigar o assunto dos elementos que você desenhou. Aí da página 44 e 45. Aí, quais são os seres vivos que você colocou no seu desenho? Seres vivos são as pessoas, animais e as plantas. Elementos construídos são os ninhos das aves, são as casas das pessoas e as teias de aranha. E elementos não vivos são a água, o solo, certo? E aí você vai olhar quais são os componentes naturais, quais são os componentes construídos. Então, quais foram os seres vivos que têm vida, que nasce, cresce, se desenvolve e morre, que você colocou no seu desenho? Como, por exemplo, pessoas, plantas e animais. Quais são os componentes naturais que você colocou no seu desenho? Como água, como solo, como luz. Quais foram os componentes naturais que você colocou? E quais foram os componentes construídos, como as casas, as teias de aranha, os ninhos das aves? O que foi que você colocou no seu desenho? Escreva aí e venha para a página 47. Observe a ilustração da página anterior. Classifique alguns dos componentes dessa paisagem nas listas abaixo. Então, seres vivos. Plantas, né, que está dizendo aí no segundo parágrafo. Plantas, cogumelos, jabuti, peixes, menino, aves, vaca e cavalo. Todos têm aí nesta imagem aqui do seu livro, certo? Nesta imagem aqui. Aí você vai responder baseado nela. Componentes naturais que tem aí: solo, água, luz, solar e ar. E componentes construídos: tem casa, tem cerca, tem teia, tem ninho, tem roupas, tem caderno e tem lápis. Escreva 4 palavras que você associa ao termo ambiente. Então, você pode estar escrevendo pessoas, animais, solo, água, vegetação, você que decide. Agora, escreva uma frase utilizando algumas palavras da lista. Então, algumas palavras dessa. Faça uma frase bem bonita, escrevendo alguma dessas palavras. Em seguida, vire a página e lê esse texto. Cada ambiente é de um jeito. Os ambientes apresentam algumas características como a temperatura, a quantidade de chuvas que cai na região, a quantidade de luz do sol que chega ao ambiente,
os seres vivos que habitam o local, os seres vivos, componentes naturais e os construídos podem variar de um ambiente para outro. Observe as duas imagens e lê as legendas. Quando você lê a legenda, você vem. Agora encontre em A e B um ser que vive sobre o solo. E no outro, um ser que vive na água. Então, você vai olhar aí e escrever na letra A e na letra B. Por exemplo, na letra A, jacarandá, onça pintada, que vive aí dentro da mata, porco-espinho, né? O que mais vive dentro da mata? Leão. Então, você vai... É um tipo de animal, que é ser vivo que vive aí nessa mata. Escreva o nome de um animal que pode viver aí nessa mata. Aí, na legenda da letra B, você pode estar colocando, né? Foca, leopardo, pinguim, todos eles estão aí à sua vista na imagem. Um ser que vive na água. Então, na imagem A, você pode estar aí na legenda dizendo que tem o peixe-boi, né? Então, você pode estar colocando o peixe-boi. E na legenda B, está dizendo que tem peixe-gelo. E aí, você pode estar colocando ele. Ambientes aquáticos são cobertos por água. Eles podem ser de água salgada, como os oceanos e mares, ou de água doce, como os rios e lagos. A água doce tem nome porque apresenta menos sal que a água salgada. A quantidade de luz no ambiente aquático varia com a profundidade. Quanto mais fundo, mais escuro o ambiente. Ambientes de terra firme, como florestas, campos e desertos, são chamados de terrestres. Neles, a variação de temperatura são maiores em relação ao ambiente aquático. Quando a quantidade de água disponível no ambiente terrestre também é importante para os seres vivos que o habitam. Na questão de número 5, complete as frases com as palavras do quadro. Temperatura terrestre e aquática. E aí, leia a legenda das duas imagens. Então, ambiente aquático, aquele que tem água. A iluminação dele, quanto mais fundo, mais escuro. Quanto mais raso, mais claro. O outro tipo de ambiente, então, existe dois ambientes, aquático e terrestre. Então, aquático e terrestre. A luz no ambiente aquático, quanto mais fundo, mais escuro. Quanto mais raso, mais claro. No ambiente terrestre, é o ambiente que está sobre a terra, onde tem terra. Aquático, onde tem água, terrestre, onde tem terra. E na terra, a luz que ilumina mais forte é a luz do sol, né? E também, quando é à noite, é iluminado pela lua e pelas estrelas. Faz essas atividades observando o livro de ciência da página 42 até a página 49. Lê esses textos para desenvolver a sua leitura. Assiste com atenção os dois vídeos. Tira a foto, manda para a tia das suas respostas. Qualquer dúvida, é só ligar. Beijo no coração e até amanhã.